Essa é a nossa quinta aula remoto do dia 23 de abril de 2020. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Letícia, Maria, boa noite, Bruna, boa noite, Juliana, boa noite, Nathalie, Kelly, Letícia Souza, Tamires, Caroline, boa noite, Débora, Vanessa, Isabela, Camila de Brito, Giovana, Mariana, boa noite, Maralissa, Natália Carecho, tudo bem aí, Natália? Como está o bebê? Mariana Amaro, eu falei, né? Boa noite, William, boa noite, Airine, boa noite, Larissa de Sá. Muito boa noite. Tudo bem aí, gente? O som, a imagem. Eriele, boa noite. Tudo bem? Tudo certo aí, gente? Estou tentando acessar na outra tela aqui. Ok, boa noite, Brenda, boa noite, Natália, Tauana, Natália Caroline, Ana Scavazini, boa noite, Jucimara, Andresa Amorim. Que bom, gente, mais uma noite, estamos aqui para mais uma aula, né? Boa noite, Sheila, boa noite, Beatriz Rolim. Tudo jóia, gente? Todo mundo com saúde, tudo bem? Boa noite, professora Bárbara. Tudo certo por aí? Imagem, som. Sem travamento hoje, gente. Me deem um ok aí, está tudo bem? Já deu o horário da nossa aula, então nós iremos iniciar, tá ok? Hoje eu queria avisar para vocês que nós vamos fazer a nossa chamada lá no Zoom, tá ok? No final da aula eu farei uma chamada online lá pelo Zoom, tá ok? Conforme eu tinha orientado vocês já há várias semanas, né, que nós precisaríamos desse aplicativo, certo? Então eu espero que todos tenham conseguido baixar. Tá tudo ok aí? Boa noite, Sheila, boa noite, Kelly, boa noite, Nathalie, boa noite, Rúbia, boa noite, Paulo. Todos bem? Os que entraram agora, tudo ok com vocês? Tudo certo? Então vamos lá, vamos dar início, tá? Todo mundo me ouve, né? Hoje nós estamos dando início à nossa quinta aula remota, ok? Vamos falar sobre alguns detalhes que nós observamos nas correções dos planos de aula. Então, eu e a professora Bárbara já corrigimos vários planos, tá? E nós vamos falar algumas coisas que servem de alerta também para aqueles que ainda estão corrigindo, que não finalizaram. Nós vamos fazer mais um pente fino geral antes de nós começarmos a regência, ok? Então, a partir de agora, então, eu vou abrir o Zoom e vou mandar vocês aqui, ok? Mas mesmo assim, eu vou deixar aqui o YouTube ligado, só que eu vou acompanhar pelo Zoom, ok? Caso alguém não esteja acompanhando lá no Zoom, vai ficar gravado aqui também, tá? Então, de repente, eu tenho um tempinho de espera aí para acompanhar os dois aplicativos, que nós íamos utilizar em computador separado, mas não deu certo, tá?
mas no fim vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, tá? Então, boa noite para quem entrou depois, tá? Sintam-se todos acolhidos para a nossa quinta aula remota, ok? Então, eu vou abrir o aplicativo Zoom agora e vou convidar para vocês entrarem lá no aplicativo, tá? Se teve alguém que não fez o teste ainda, então eu peço que vá se acertando aí, deixe todo mundo o seu microfone desligado de início, tá ok? Aí, à medida que a professora for falando, a hora que eu perguntar, alguém tem alguma dúvida? Aí você pode abrir o seu microfone ou escreve no chat, professora, quero falar. Aí eu dou espaço, vocês abrem o microfone, tá ok? Então, lá nós vamos conseguir nos ver, eu vou ver vocês, né? Vou conseguir ouvir, a gente vai ter essa relação mais próxima. Tudo bem? Tudo ok, então? Eu vou abrir o aplicativo, então, e já mando o convite para vocês, ok? Lembrando que eu vou fazer a chamada ao vivo lá no Zoom hoje. Ah, hoje você está em casa, né, Paulo? Muito bem. Tem alguém que está junto com alguém hoje aí, gente? Ah, gente, eu queria alertar para vocês. Depois vocês vão ver que na abertura desse vídeo eu fiz questão de colocar minha miniatura com uma máscara, tá bom? Ó, que sirva de um alerta para vocês, tá? Lembrar de usar a máscara. Gente, todo cuidado é pouco. Hoje tivemos o primeiro caso aqui na nossa cidade, tá? Então, meu boa noite, que eu vou convidar vocês agora para entrar no Zoom. Olha lá, gente, coloquei. Boa noite, Tássila, tudo bem? Gente, a situação está agravando a cada dia, né, Kelly? A gente sabia que ia chegar, mas a hora que chega realmente, que a gente recebe a notificação de que teve o primeiro caso, a gente fica bem apreensivo, né? Então, aceitem aí o convite, gente, é só clicar no link aí no chat do YouTube que vocês vão ser transferidos para a nossa reunião do Zoom, beleza? Então, eu já vou começar a aceitar aqui quem já está entrando e nós vamos ficar nesses dois canais por um certo período, tá? Se alguém tiver problema a entrar no Zoom, vai falando com a professora Bárbara, tá? Que ela está aí online, vocês vão falando pelo WhatsApp, que ela pode ir orientando também, tá? Eu estou com o celular aqui do lado, vou dando uma olhadinha de vez em quando também, se tiver algum problema, tá? Olá, pessoal que já está chegando por aqui. Tudo bem aí, Beatriz, o som? Tudo certo. Tudo certo? Ótimo. Então, quem vai entrando, vai desligando o seu microfone, tá, gente? Para que não fique o ruído de todas as casas, né? Aqui na nossa sala de reunião, tá bom? Porque um pequeno ruído que tem no nosso quarto, ele fica muito alto aqui, tá bom? Vocês lembram aquele dia do ventilador, o chiado que fazia? Então, é um pequeno barulhinho, ele fica, parece amplificado aqui na sala. Só se alguém não estiver me ouvindo, tiver com problema no áudio aí, daí pode ir contactando com a professora Bárbara, ela vai orientando, tá? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Beleza. Hoje deu certo, graças a Deus. Ah, que bom, Sheila. Isso, estou aceitando todos que estão entrando aqui. Bonitinho, todo mundo com o microfone desligado.
Então, a Michele está dizendo que está com problema, que deu um erro, e ela não conseguiu entrar hoje, não está com a Wi-Fi. Mas acompanha aqui pelo YouTube, tá, Michele? E você vai se comprometer comigo de que nós vamos fazer um teste, tá bom? Fazer um teste separado. Hoje eu fiz um teste com a Andresa, a professora Bárbara fez um teste com vários acadêmicos também, que não tinham feito o teste ainda. Então, por isso que nós já estamos migrando aqui hoje para ver realmente quem vai ter problema para nós irmos fazendo essa mediação até o dia da regência. Certo? Desliguem o microfone, gente, por favor. Tem barulho de televisão. Ou é a minha voz que eu estou ouvindo? Alguém que está com o YouTube ligado, tira o som do YouTube se você está me escutando pelo Zoom, tá bom? Está dizendo que está com problema, que deu um erro. Não conseguiu entrar hoje. Gente, quem vai entrando no Zoom, vai desligando o seu microfone, tá ok? Desliga o som do YouTube para não ficar o eco. Certo? Tá voltando um eco aqui para mim. Fazendo essa medicação. Tudo bem, Michele? Aí, Michele que está no YouTube, está escutando, acompanha por aí, Michele, que tem bastante coisa para a gente conversar, tá ok? Todo mundo, sem ser a Michele, todo mundo conseguiu entrar? Tem alguns que ainda estão com o microfone aberto, gente. Juliana, Mariana, Natália, Caroline, Isabela, fechou? Isabela, fecha seu microfone, fazendo favor. Só clicar no microfoninho que tem embaixo da sua imagem, tá? Juliana tá com o microfone aberto. Juliana e Isabela, vocês conseguem fechar o microfone, por favor? Só para diminuir o ruído aqui. A Ana Vitória, a Camila de Brito, a Ana Vitória e a Jucimara tá aparecendo sem microfone aqui para mim. Mas vocês estão me ouvindo? Escrevam para mim aí, fazendo favor, no chat, gente. Tá? Que para mim aqui aparece a Ana Vitória e a Jucimara sem microfone. Aí, de repente, vocês não vão conseguir responder a hora que eu fizer a pergunta para vocês. Tudo certo aí? A Jucimara e a Ana Vitória. Ana Vitória está sem microfone, Ana Vitória. Não aparece nem o microfone fechado. Ana Vitória está sem microfone, Ana Vitória. Não aparece nem. Tem alguém com o microfone aberto. Letícia Souza. Seu som, se você puder fechar o seu microfone, tá? Por favor. Eu vou deixar o meu bate-papo aqui desligado para eu conseguir ver todo mundo aqui do ladinho, tá? Então, para mim, a Ana Vitória, a Jucimara e a Renata, as três que aparecem sem som, que não vão conseguir falar comigo. A Michele diz que está escutando pelo YouTube normal. Então, Jucimara e Ana e Andresa Viana também está aparecendo para mim sem microfone e a Renata, tá? Então, comuniquem-se comigo, de preferência com a professora Bárbara, que ela não está como anfitriã, né? Então, ela vai ajudando vocês para verificar aí qual é o problema. Às vezes, você tem que colocar um fone. Se tiver pelo celular, provavelmente você tem que colocar um fone, tá? Aí você vai conseguir falar, tá bom? Então, para mim, só essas três que estão aparecendo sem microfone. Todo mundo bonitinho, com o microfone ligado, fechado. Muito bem, gente. Deixa eu ver que alguém escreveu no bate-papo aqui.
A Ana Vitória não está conseguindo ouvir nada. Então, Bárbara, se você puder falar com ela pelo WhatsApp, ela deve estar com problema lá em ativar o microfone. Tá bom? Fala só para ela me chamar no WhatsApp para a gente conversar, eu ajudo ela. Isso. Tá ouvindo, Ana Vitória? Chama a professora Bárbara no WhatsApp que ela vai te auxiliar. Ok? Vamos tentar resolver todos os problemas hoje. Ah, Ana Vitória apareceu aqui agora. Apareceu, Ana Vitória, deu certo? Mas já sumiu também. Camila Carvalho. Então, se alguém for saindo e voltando, às vezes eu não vejo ali o convite, coloca uma mensaginha no lado ali no YouTube, que aí eu vou acompanhando, que é muita função, gente. Muita coisa nova, nós estamos aprendendo aqui também, mas nós vamos aperfeiçoando, tá ok? Bárbara, eu não sei por que você está aparecendo de lado, assim, para mim. Seu celular está virado? A sua câmera? Eu apoiei ele para não ficar caindo toda hora. Ele tá meio de ladinho. Ah, então tá. Eu tô te vendo assim, ó, de lado, tá? Tá, eu vou trocar aqui. Peraí. Então, se alguém for saindo e voltando, às vezes eu não vejo o convite, coloca uma mensaginha no lado ali no YouTube, que aí eu vou acompanhar. Tem muita função, gente. Muita coisa nova, nós estamos aprendendo aqui também. Jucimara, tudo bem? Tô vendo você aqui na tela. Jucimara, você tá ouvindo? Se você puder fechar o seu microfone, tá, Jucimara? Embaixo da sua imagem tem uma imagem de um microfoninho. Achou? Jucimara, o seu microfone tá ligado, tá? Se você puder desligar nesse microfone que está embaixo da sua foto. Isso, ótimo, Jucimara. Certinho, obrigada, tá? Então, nós vamos começar a falar a respeito dos nossos planos de aula, tá? Primeira coisa, eu queria parabenizar todos que já mandaram os planos de aula. Recebemos planos de aula excelentes, tá bom? Então, fiquei muito feliz. São pequenos detalhes que nós estamos corrigindo, devolvendo para vocês fazerem a correção e aguardando. Já mandaram uma segunda versão, uns nós já vimos, outros ainda não, mas não se preocupem, quem eu não respondi ainda, tá? Eu não consegui realmente responder a todos. Ok? Estão me ouvindo bem aí? Tudo certo? Então, vamos lá. Eu gostaria de falar sobre esses detalhes. Quais são os detalhes que nós estamos percebendo nos planos de aula e que é interessante a gente comentar com vocês para vocês fazerem esse pente fino agora. Prof, você silenciou o seu microfone. Ok? Bruna está com o microfone ligado. Tudo ok aí, gente? Natália Caroline está falando que está sem áudio. Professor, o seu está mutado. Oi? É só o meu? É a Bruna que está com o seu microfone ligado. O meu também está mudo. Não estou conseguindo ouvir mais a professora. Não? Gente, apareceu aqui que ela Oi, acabou voltou? de deixar mudo. Oi, voltou? Isso. Voltou. Voltou. Desculpa, então. Foi alguma coisa que entrou aqui. É muita função, gente. Ok? Mas eu vou retomar, então. Vocês já escutaram a hora que eu parabenizei vocês? Alguém pode abrir o microfone? Então, vieram planos excelentes, conforme a proposta mesmo que nós tínhamos combinado. Foram poucos planos que precisaram de uma adequação maior, tá? Mas, no geral, todos que enviaram estão de parabéns. São pouquíssimos que não enviaram ainda, tá? Mas nós estamos em contato e estamos resolvendo os probleminhas, tá? Então, nós queremos entrar em alguns detalhes para vocês fazerem essas últimas correções agora, antes de nos enviar, tá ok? Então, alguns detalhes que nós fomos observando, eu e a professora Bárbara, e fomos elencando aqui quais são esses detalhes, tá? Então, conforme eu tinha falado lá no grupo, algumas acadêmicas estavam achando que a gente ainda estava no sistema de 2 dias de regência. Então, só relembrando, né? Será apenas 1 dia de regência com 2 horas de aula.
Fechado aí? Todo mundo entendeu isso agora, né? Não existe plano de aula com 2 dias de regência. Inclusive, lá na data, gente, foi um detalhe que eu esqueci de mudar no modelo, tá? Então, lá na data tem 2 tracinhos. Um tracinho e outro tracinho, como se fossem 2 dias. Então, alguns eu percebi e fui alterando um risquinho só, tá? Na última versão, você já deixa um risquinho só, que é correspondente a 1 dia de regência, tá? A data que a gente não sabe ainda, todo mundo vai deixar em branco. Tranquilo até aí? Se alguém quiser falar, só abrir o microfone e pedir a palavra, ok? Cada ponto que eu for falando. Sem dúvida aqui? Ok. O item 2 é um lembretinho com relação a uma norma da língua portuguesa, né? Com relação ao uso dos verbos, né? Então, tem gente usando o verbo na terceira pessoa. Lembra que a professora sempre falava? A gente tem que fazer o plano como se não fosse nós que fôssemos executar aquela aula, tá? Então, não usar a terceira pessoa do plural ou a primeira pessoa do singular. Eu farei isso, nós faremos aquilo, né? Então, sempre usar como se as estagiárias farão, as estagiárias usarão, né? Fazer tal coisa, usar tal coisa, propor um jogo, tá? Então, lembrem desse detalhe, não usar nem primeira e nem terceira pessoa, certo? Beleza aí? Ainda com relação aos verbos, né? Muitas vezes a gente usa 2 verbos sem necessidade. Alguém quer falar? Eu. Eu quem? Só fala o nome para mim. Professor, é o William. William. A Bia Fidelis está tentando entrar na videoconferência, Sim. Porém, tá aparecendo uma coisa estranha. Tá aparecendo que para ela entrar na reunião, ela precisa do ID da reunião. Mas... Apareceu um Samsung aqui agora que eu aceitei. Deveria ser ela, então. É um J Prime, será que é ela? Apareceu um S de Samsung que entrou agora. Eu acho que é a Ana, ela tá com dificuldade de acessar também. A Andresa Cristina entrou, mas ela tá sem vídeo, sem áudio. Tá? Eu acho que era ela, tá? Mas pede para ir falando com a Bárbara, tá, William? A professora Bárbara vai tentando resolver por lá. Por gentileza. Beleza, então, vou avisar ela. A Ana disse que ela tá assistindo pelo YouTube, que não conseguiu entrar. Ana, qual Ana? A Ana Vitória. Falou que tá assistindo pelo YouTube. Tudo bem, depois ela deixa um recadinho lá no YouTube para mim que eu vejo nos comentários, tá, Ana? Beleza. Mas, Ana, tem que testar e ver qual está sendo o problema, se é a conexão de internet, para no dia da regência a gente não ter esse problema, ok? Beleza? Posso continuar, gente? Ainda com relação ao uso dos verbos, né? Então, cuidem para vocês não utilizarem 2 verbos juntos. Então, por exemplo, irão responder. Irão responder quer dizer o quê, gente? É o verbo futuro, né? Responderá. Irão disponibilizar. Eu troco 2 verbos por um. Disponibilizará. Irá fazer. Irá fazer, na verdade, o verbo é fará. Ok? Dentre outros exemplos. Então, daí vocês sempre observam, né, esse detalhe. Questões de língua portuguesa mesmo, tá? E que é o vício de linguagem que faz isso com a gente. É normal, tá? Mas é um alerta que eu tô dando para todo mundo para vocês se atentarem. Beleza? Então, se for responderão, disponibilizarão, farão, né? No tempo verbal que você está usando ali. Certo? Outro detalhe também da língua portuguesa, que a gente sempre pega nesse ponto, né? E a gente acostuma usar, é a palavra onde. Quando que eu uso a palavra onde, gente? Onde é um advérbio de lugar, certo? Então, eu vou usar a palavra onde quando eu tiver que me referir a um lugar, certo? Por exemplo, os alunos ficarão na quadra, onde realizarão uma atividade. Onde eles realizarão a atividade? Na quadra, certo? Eu falei de um lugar,
certo? Esse é um exemplo correto, o uso correto da palavra onde. Ao contrário, tem algumas pessoas que usam onde na verdade não seria o uso correto, tá? Isso é muito comum, tá, gente? Por exemplo, um que eu corrigi, eu peguei só um exemplo, né? Também será explicado onde pode se utilizar o calendário. Esse onde aqui está se referindo a um lugar, será? Está se referindo a um lugar? Não, né? Na verdade, o termo certo seria também será explicado em quais situações pode-se utilizar o calendário, tá? Então, lembrem sempre esse detalhe. O onde eu uso para lugares, certo? Na sala de aula, na quadra, na carteira, tá bom? Sempre quando eu me refiro a um lugar específico, aí eu uso a palavra onde, beleza? Certo? Então, às vezes é em qual, no qual, em quais, isso substitui essa palavra onde que a gente tem costume. Tranquilo? Muito bem. Então, com relação à língua portuguesa, era só esses 3 lembretinhos que eu queria fazer, certo? Quem está no YouTube aí, tá tudo bem? Não está travando, né? Tranquilo. Com relação à atividade lúdica, né, gente? A grande maioria se atentou para essa orientação, né? Então, tem que ter obrigatoriamente uma atividade lúdica. Foram raros os casos que não surgiram, né? Então, uma brincadeira, um jogo, uma gincana, uma atividade com material manipulável que seja lúdica, tá? Não ficar somente em atividade presa no papel, beleza? Isso daí acho que a maioria fez, né? Outro item que eu queria falar é com relação a ter uma atividade extra, tá, gente? Não é opcional, é obrigatório. Então, você preparou a sua introdução da aula, você preparou o desenvolvimento, você escreveu a sua avaliação, que vai ser por meio de observação e tal. Aí, depois, você tem que colocar uma previsão de uma atividade extra, ok? Pode ser que tenha algum plano que eu olhei nesse primeiro momento e eu não coloquei esse detalhe lá, mas eu vou rever agora na segunda avaliação, tá? Então, se você não preparou ainda, essa atividade, ela pode ser uma atividade impressa, tá ok? E de preferência, eu vou dar uma sugestão para vocês prepararem uma atividade talvez um pouquinho além daquilo que você já fez, né? Se você preparou numerais de 0 a 9, que tal pensar numa atividade que avance um pouquinho mais? Porque vai que, quando você chega lá, os alunos já sabem muito bem esse conteúdo. Você vai fazer essa revisão. Mas eles acabam muito rápido e aí você está preparada com uma atividade extra que você pode avançar um pouquinho mais no conteúdo. Tá ok, gente? Até aqui? Tá? Então, quem não colocou atividade extra ainda, já providencia e manda agora no momento de nós fecharmos o plano de aula. Beleza? Professora Bárbara, tem alguma coisa, algum detalhe? Tudo bem por aí? Pessoal do YouTube? Não, tudo bem. Eu só queria relembrar que tem bastante gente mandando o plano desconfigurado também, sem aquele espaçamento, sem estar justificado. Tem gente esquecendo do link, né, da atividade. É bom colocar na referência, tem gente esquecendo. É bom só lembrar. Isso, eu vou falar da referência agora, né? Então, já estava formatado, né? O plano já estava numa formatação, mas às vezes na hora que você abriu o plano no seu computador, ele desconfigura. Aí dá essa olhadinha aí, geral, né, nessa questão de configuração. Mas a parte de referência é muito importante, Bárbara. Então, além de colocar nas referências, quando você coloca o anexo, você coloca uma imagem, um print de um vídeo, sempre embaixo você coloca a fonte, tá bom? Mesmo que ela está lá na referência, tá? Se foi uma atividade que você criou, você vai escrever embaixo, fonte, a autora, ou a estagiária, tá bom? Que foi você mesmo, a criação da estagiária, tá? Mas se você copiou de alguém, ou se você copiou a ideia e fez uma adaptação, você escreve embaixo, adaptado de, certo? Então,
E outro lembrete com relação à referência, naquele modelo que nós disponibilizamos no sistema, no início, eu acredito que ele está também no Drive, se não estiver, eu posso... Lá naquele exemplo, está as referências certinho, tem que ser feito, né? Então, você segue por ali. Tem exemplo de referência de link, tem exemplo de referência de apostila, né? De livro. Então, tirem como parâmetro aquele modelo, certo? Então, ali ele está nas normas da BNT, tá? E lembrando que tem que estar em ordem alfabética. E se você ir naquele recurso do Word de A a Z lá em cima, você selecionar as suas referências, ele já coloca em ordem alfabética para você. Ok? Tranquilo. Alguma dúvida, gente, até aqui? Não? Então, lembrando, quando é link, que a maioria acessa, às vezes, de um blog, de um site, né? Então, o que vocês têm que fazer? Coloca primeiro o nome do site que você usou, ou o nome do blog, certo? Na sequência, vai vir em negrito o nome da atividade, certo? Se é numerais de tanto a tanto, formas geométricas planas. Esse nome da atividade que está lá naquele site, ele vem em negrito. Na sequência, qual é o ano que foi publicada essa atividade? Normalmente lá no site tem. Depois, disponível em, 2 pontos. Abre sinal de maior, coloca o link, fecha o sinal, ponto. Acesso em, 2 pontos. O dia, com 2 dígitos. O mês, só com 3 letras, o ponto. 2020, ponto. Beleza? Não tem segredo. Já soletrei aí para vocês quem utilizou o site ou blog, tá bom? Beleza, gente? Até aqui. Alguma dúvida sobre plano de aula? O que eu tinha para elencar com relação ao plano de aula era isso. Alguém quer falar? Deixa eu ver se tem alguém no bate-papo aqui. Não? Alguém quer abrir o microfone, gente? Falar alguma coisa? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que foi corrigido no seu plano que você não entendeu? Podemos aproveitar esse momento aqui, tá? Não? Tranquilo? Então, muito bem. Então, o prazo para mandar o plano de aula, ele já se encerrou. No entanto, tem alguns alunos que não enviaram ainda. Então, estou aguardando, tá? Urgente. E aí, então, eu passo agora a falar para vocês a respeito da regência preliminar. Então, quando começa a nossa regência preliminar? Quem sabe? Dia 30, né? Na próxima quinta-feira. Eu mandei um cronograma para vocês, não mandei? Das nossas atividades, que nós teríamos 5 noites. Em cada noite, nós teremos 7 grupos apresentando. Grupos ou individual, certo? Então, nós elencamos quem serão os 7 primeiros que apresentarão na semana. De acordo com o que nós recebemos o plano, corrigimos e já retornamos, tá? Então, as 7 primeiras pessoas que mandaram os planos, que estão praticamente tudo ok, serão as 7 que apresentarão a regência. Então, eu peguei alguns que mandaram o plano para mim, mandaram o plano para a professora Bárbara, tá? Os 7 primeiros são esses 7 que vão apresentar na próxima semana. E aí, terminando a correção esse fim de semana, eu vou montar o cronograma completo e passar para vocês. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Estão curiosos para saber quem são os 7 primeiros? Prof, posso fazer uma pergunta? Pode. Tem algum plano Quem tá falando? que você não corrigiu? Tem. A Débora? Tem, Débora. Tem sim. Ah, sim, é que eu tô olhando o e-mail todo dia e não achei o meu. Tem sim. Tem. Eu corrigi uns 9 planos por aí, já dei o retorno, mas não se preocupe que esse final de semana eu vou corrigir. Eu tô com outras funções acumuladas agora nesses dias também, mas eu corrigirei, fique tranquila. Todo dia eu tô corrigindo um pouco, tá? Os que eu não recebi, eu vou fazer o contato em breve, pode ficar tranquilo. Tá? Mais alguém, gente, quer perguntar alguma coisa?
Não? Então, lembrando, serão 10 minutos para cada um, certo? A dupla ou individual. E nós vamos entrar aqui, nessa sala de reuniões. Quem vai entrar no dia 30? Só vai entrar aqueles 7 que vão apresentar. E os 7 vão assistir às aulas de todos os 7, tá bom? São esses que vão apresentar, seja dupla ou individual, são esses 7 grupos que vão participar da aula no dia 30. Então, os demais, sintam-se à vontade para a semana que vem para preparar a sua regência, ok? Então, semana que vem, quem vai apresentar a regência? Tarararam. Primeira, Camila de Lira. Segunda, Beatriz Rolling. Terceira, Camila Carvalho e Letícia Maria. Quarta, Bruna e Andressa Viana. Quinta, Michele. Sexta, a Irine e Beatriz Fidelis. E a sétima vai ser a Renata, tá bom? Então, tem alguns planos que vieram para mim e alguns para a professora Bárbara. E aí nós mesclamos os 7 primeiros, serão os 7 que vão apresentar na beleza? Então, esses 7 fiquem no final. Se tiver alguma dúvida, a gente pode complementar mais algumas orientações, né? Com relação ao funcionamento da aula, então, da regência preliminar, gente, como que vai ser? Retomando, 10 minutos para cada um, certo? E aí você vai explicar a sua aula mostrando as atividades, os materiais e como que você vai executar essa aula, certo? 10 minutos é o suficiente, né, para você explicar, mostrar, dizer como que vai acontecer toda a sua aula, que vai acontecer lá na escola em 2 horas. Você vai explicar aqui para nós em 10 minutos, e aí todo mundo que estiver participando da reunião, esses 7 grupos, vão poder dar a sua colaboração, ok? Alguma dúvida, gente? Então, nós teremos 5 noites de regência. Essas 7 que participaram no dia 30 vão ter 4 noites depois que elas não vão precisar participar. E aí, depois, ao final dessas regências, nós vamos fazer uma geral, discutir como foram todas essas regências preliminares. Ok? Não sabemos se até lá vai ter voltado às aulas ou não, né? O que a gente tem ouvido a direção falar é que a previsão é em maio, ok? Daqui a pouquinho a reunião vai encerrar. Gente, eu já recebi um aviso aqui, então, se encerrar, eu mando o link para vocês de novo, tá? Tenho 10 minutos, porque, então, isso vai acontecer nas nossas regências também, tá? A gente vai ter que encerrar a reunião e começar outra, tá? Então, no dia da regência, não se preocupe se acontecer isso, eu vou estar mandando o link de novo para vocês. Então, me apareceu já uma mensagem aqui que eu tenho 10 minutos, ok? Mas eu acho que vai ser o suficiente. Se precisar, eu chamo outra reunião de novo depois. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Professora Bárbara, tem mais alguma coisa para falar? A Ana acabou de me mandar mensagem. Você aceitar ela aí na reunião? Ah, tá, por joia. favor. Acabei de aceitar. A Irine também Obrigada. Tá, joia. Quem precisar do ID para entrar, eu mando, tá? Porque tem celular que tá pedindo. Tá ok. Obrigada, Bárbara. Por nada. Tá certo. Alguém, gente, quer falar alguma coisa? Profi, pode repetir as referências de link? Referência de link. Vou colocar no chat, tá? Uhum. Nome do site. Certo? Ó, só que lembrar que o nome da atividade em negrito, tá, Bruna? Ok? Beleza, gente? Professora, Oi. Pode falar. a apresentação vai ter que ser no máximo 10 minutos? Isso. Ah, tá. Tá? Por causa do tempo, então são 7
7 grupos, né? Quem está falando é a Beatriz? Serão 7 grupos, então, teoricamente, serão 70 minutos. Nós vamos ter um intervalinho de um para outro, é o tempo da nossa noite. Ok? Tá. Por isso. Tá, acabei minha aula. Tá bom? Tá joia, gente? Mais alguma dúvida? A dupla tem que apresentar junto com a pessoa ou pode ser em vídeo assim mesmo? Não, Tem que estar não, junto? pode ser cada um da sua casa. Vocês combinam entre si quem vai falar qual parte. Uma pode complementar a outra na hora, que vai ser desse jeito que vocês estão vendo. Eu consigo ver todas vocês. Por exemplo, se fosse a Beatriz e a Bruna, eu estou vendo vocês duas aqui, ó. Então, hora que uma duas aqui, ó. Então, hora que uma fala, aparece na tela para mim, tá? Então, combina, cada uma fala uma parte, uma complementa a parte da outra, e assim nós fechamos a aula. Ok. Beleza? Alguma dúvida mais, gente? Professora, a Kelly. Pode falar, Kelly. A atividade na hora de apresentar na aula piloto precisa estar idêntica que a gente vai dar na regência ou porque a gente vai ter que fazer algumas modificações? Não sei se a gente vai ter conseguido modificar até lá. Não posso falar mais ou menos isso, ou dar só um exemplo da atividade. Você vai ter que mostrar, Kelly. Você vai ter que mostrar a atividade que você preparou. Do jeito que a gente vai dar. Isso, como se você fosse dar sua regência na escola semana que vem. Você tem que estar com o material preparado, ok? Se é um jogo, você tem que estar com um jogo montado com o que você vai apresentar na escola. Certo? Certo. Beleza. Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Eu não vou estar com o dado, por exemplo. Daí como é que eu vou fazer a aula piloto? Porque meu dado já está confeccionado, só que eu estou indo para a escola. Só que a escola está aberta, né, Paulo? Se você ligar e pedir para alguém deixar na secretaria, você coloca a sua máscara de bem longe, leva uma sacola da sua casa e vai lá buscar esse dado. Será que não dá? Eu tenho que ver. Ou você faz um dado adaptado aí. Porque as escolas aqui não estão abertas, o que está aberto é a secretaria. Isso, e mas as coordenadoras não estão pedagógica só. Isso. Você tenta, Paulo, senão você tenta fazer uma adaptação aí. Mas não tem como eu só falar que eu vou fazer atividade com dado e tal, explicar? Então, a intenção é que todo mundo esteja com todo o material pronto, Paulo. Tá bom? Faz o possível para você conseguir apresentar. Quem sabe até lá, no dia que for a sua apresentação, você já conseguiu. Vai tentando fazer esse contato. Porque as professoras, elas estão indo às escolas. Em algum dia, a coordenação está chamando para preparar uma atividade, mandar alguma coisa, né? Se você tiver o contato com a professora, e você conseguir, melhor. Tá bom? A professora aqui era PSS. E o contrato dela venceu, agora vai entrar uma outra professora. Até ia falar isso para você agora. Será que o seu dado ainda está lá? Então. Não compensa você confeccionar outra, não? Eu vou dar um jeito. Então tá bom. Qualquer coisa você conversa comigo lá no particular depois, tá? A gente arruma um jeito. Não? Tranquilo? Então, eu vou começar a me despedir. Professora Bárbara, quer se despedir, falar mais alguma coisa? Não, para mim, acho que está tudo certo. Faltam, acho que só 5 acadêmicos me enviarem o plano. Estou esperando, tá? Quem conseguir me enviar o mais rápido possível, eu retorno o mais rápido possível para a gente organizar a regência. Tá, ok, então. Bárbara, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Eu vou fazer a chamada online, então agora todo mundo pode abrir o seu microfone. Conforme eu for chamando o seu nome, você pode responder, dar sua saudação para o pessoal, falar uma boa noite, e aí vocês podem ir saindo da reunião, ok? Então, ó, o meu boa noite para vocês, tá? Desejo que vocês fiquem bem, tá? Se cuidem, continuem se cuidando, né? Cada dia mais. Vamos nos falando por e-mail, por WhatsApp, e até a gente estar com o plano afinadinho, ok? Qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição, a professora Bárbara está à disposição, tá?
Não hesitem de mandar recado para a gente, não precisa ter vergonha, tá? Não fiquem deixando para depois, vamos fazer para a gente resolver isso logo, beleza? Então, muito obrigada, um beijão, um abraço bem forte, se cuidem, tá? Usem máscara e a gente vai se falando, tá? Então, eu vou fazendo a chamada e vocês podem abrir o microfone, falar alguma coisa. Nós temos 2 minutos e meio que essa reunião vai encerrar, ok? Fiquem à vontade, tá? A Irine está aí? A Irine, só fala presente, boa noite. A Irine, só fala presente, boa noite. A Irine? Não? Amanda? Professora, a Irine tá, mas ela não tá conseguindo responder. Eu tô vendo uma mãozinha dela aqui, mas já coloquei presença aqui para ela, tá? Amanda Oliveira não está, né? Tô sentindo falta da Amanda em várias aulas. Alguém sabe me dar notícia da Amanda? A Andressa Viana? Professora, acredito que ela esteja trabalhando. É, tá joia. Obrigada, tá? A Andressa Viana, tá aí, Andressa? Andressa estava sem A Andressa está microfone. acompanhando pelo YouTube. Tá joia. Andressa Murim? Boa noite. Boa noite. Beatriz Fidelis? Beatriz, está aí? Tá, prof. Ela tá junto com a Irine. Tá. Escreve no chat para mim, então, tá? Beatriz Fidelis. A Beatriz Rolling. Presente! Tá. Boa noite, Beatriz. Bianca. Quem vai respondendo vai fechando o microfone, tá, gente? Boa noite. Bianca tá aí, né? Boa noite, Bianca. Brenda. Presente. Boa noite, Brenda. Bruna. Boa noite. Boa noite, prof. Boa Presente. noite. Camila Carvalho. Deixa eu só terminar aqui a aula. Estou tendo aula de aula. Camila Carvalho tá aí? Oh, aqui. Boa Tá. noite. Boa noite, Camila. Camila de Brito. Boa noite, Boa presente. noite. Camila de Lira. Camila de Lira tá aí? Não? Caroline? Prof, já pode ir saindo? Pode. Quem respondeu, pode. Gente, quem continua no YouTube, a ligação fechou antes da hora. Voltem para o YouTube, então. Quem saiu, que ficou sem responder a chamada, coloquem um nome para mim agora aqui no YouTube, tá? Por favor, que eu vou acompanhar aqui pelo YouTube. Ele encerrou antes do tempo e ele já está fazendo a gravação da aula, tá? Coloquem um nome para mim aqui no YouTube, que eu termino de fazer a chamada por aqui. Ok? Isso, por favor. Quem não tinha respondido ainda, tá? Coloca o nome para mim. Isso. Ótimo, gente. Estou acompanhando aqui, vou fazer a chamada, tá? E qualquer dúvida, não esqueçam, tá? Manda um recadinho para mim, para a professora Bárbara. Nós estamos totalmente à disposição de vocês, tá? Boa noite. Beijos, beijos. Só vou dar mais um tempinho aqui, até todo mundo colocar o nome para mim aí, para eu registrar a presença, ok? Ah, gente, um recadinho. Vocês viram que saiu hoje a live da nossa aula magna de pedagogia? Já está lá no canal do YouTube, tá bom? Quem já fez a inscrição, parece que não precisa fazer mais, tá? Mas quem não fez e quer garantir a sua vaga, então vai ser a live do lançamento com a palestra da professora Adriana, ok? Não deixem de participar, vai ser muito legal, tá bom? Todo mundo escreveu o nominho lá para mim fazer a chamada, gente? Tudo certo?
Eu vou até tirar uma foto aqui. Isso aí, William, vamos continuar se cuidando, todo mundo com muita fé em Deus e muito cuidado, tá, gente? Fiquem com Deus, um beijo. Saudade de vocês, tá? Beijo. Todos escreveram já, né?